a AGB pelo convite, pela confiança, porque é uma responsabilidade muito grande, né, tentar ajudar vocês a se prepararem, né, para um processo como esse, né, um concurso com essa proporção. E o desafio foi um pouco maior quando o texto que eu apresentaria e discutiria com vocês saiu, né, do edital. Até eu perguntei para o professor Eduardo, falei, e aí, né, quer colocar outra pessoa, falar outra coisa, né, de repente aprofundar um dos outros assuntos? Aí ele falou, não, porque você trabalha com cartografia e trabalha com cartografia escolar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei pensando bastante em como contribuir, né? E aí, dando uma estudada no edital do concurso, né, me debrucei um pouquinho sobre o edital, eu percebi algumas coisas, selecionei algumas coisas que eu poderia, então, que eu vou tentar, numa tentativa, né, ajudar vocês. Então, o que eu pensei? Primeiro que a parte, vamos chamar de pedagógica, né, da bibliografia do concurso, ela é bem ampla e ela traz questões relacionadas à educação especial e inclusão, que é a minha área de pesquisa. Então eu pensei, além disso, tem muito essa coisa da prática pedagógica, da importância, né, da prática e tudo mais. E por ser um concurso que vai ter prova discursiva, ou seja, vocês vão ter que argumentar, vão ter que estruturar as respostas, eu fiquei pensando, bom, então de que jeito eu colaboro? Tentando talvez trazer um pouco mais de repertório. Então trazer alguns temas que podem servir como exemplos. Né? Então você está lá discutindo uma questão relacionada ao espaço, né? E o espaço geográfico e a questão teórica, mas de repente você pode terminar a sua questão, fazer a conclusão da tua resposta, colocando uma aplicação, uma reflexão sobre como isso entraria na sala de aula, como isso ficaria com os alunos. Pensei um pouco por aí, tá? Então espero de verdade colaborar com vocês, se não diretamente para esse concurso, mas com alguns temas que eu acho que são importantes de serem refletidos na prática, né, do professor de geografia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou correr um pouquinho em algumas partes, porque a gente já está um pouquinho avançado na hora e eu quero, o importante é conseguir conversar com vocês. Esse computador, eu não sei, ele é meio mal-humorado. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue com ele, tá? Já tive um problema com ele. Esse nome, pessoal, inclusive o nome da minha fala, ficou um pouco esquizofrênico, né? Porque eu fiquei pensando, o que eu vou pôr, né, de nome? Aí eu tentei criar um que coubesse tudo que eu quero conversar, né? Então ficou um pouco de experiências compartilhadas, porque eu vou dividir com vocês algumas experiências que eu tive com professores e com estudantes, pensando no ensino de geografia, na cartografia dentro desse ensino e na questão da inclusão, tá? Então vamos tentar juntar tudo isso, né, no mesmo caldeirão aí e conversar um pouquinho. Bom, a base do que nós vamos conversar é a cartografia escolar. Existe até um outro esquema, um outro organograma melhor, mais moderno e tal, mas para o tempo que a gente tem aqui, para aquilo que a gente vai conversar, esse aqui nos dá conta para agora. Da gente pensar um pouquinho no seguinte: muitas vezes o nosso estudante da educação básica, ele relaciona a geografia com o mapa. Então não dá pra gente desvincular, né? Não dá pra eu pensar em trabalhar a geografia sem associar a cartografia. Até porque ela é a nossa forma de representar e de nos expressar nesse espaço. Então eu trouxe um esquema muito simples, que é o primeiro que foi elaborado pela professora Rosângela Doim de Almeida, né, que é uma das teóricas, né, dentro da cartografia escolar, pensando um pouco o que essa cartografia escolar engloba no nosso cotidiano de professores, tá? Então, quando eu penso na cartografia que é trabalhada na escola, não é o mesmo olhar dessa cartografia do planejador, daquela pessoa que vai trabalhar lá com o geoprocessamento, né, com os SIGs,
Não é nesse nível. Apesar de que a gente, para a escola, se apropria também do geoprocessamento, das tecnologias. Eu vou até falar um pouquinho disso hoje. Então, é importante a gente lembrar que a cartografia que eu trabalho na escola, ela não foge. Então, eu vou trabalhar com os conceitos cartográficos, eu vou trabalhar com a linguagem gráfica, que é uma abstração, e a gente muitas vezes esquece disso. A gente esquece do nível de abstração que é necessário para o nosso aluno entender, por exemplo, que o mapa é uma visão vertical, que ele usa símbolos, que ele generaliza, que ele é completamente reduzido, né? A realidade é muito, muito, muito reduzida para caber na folha de papel. Isso pra gente parece tão óbvio. Ah, mas é tão simples, está em escala. Simples para quem? Né? Quantos níveis de abstração eu preciso aí? Quantos conceitos como proporção, sistema métrico decimal, isso para falar de escala. A ideia de ponto de vista, perspectiva, que é outra abstração. Simbologia, signos, símbolos. E aí a gente poderia ir até a semiótica para falar disso. Vamos falar dos símbolos na propaganda, o que significa o M, laranjão, né, amarelão, o que significa um certinho, assim, né, como se fosse um tiquezinho, ou um fundo vermelho com umas bolinhas brancas. Você não precisa nem estar escrito Coca-Cola, ou Nike, ou McDonald's, né? Ele já representa tudo isso. E aí eu poderia ir lá na filosofia, na semiótica para discutir. E tudo isso está no mapa. Né? Eu tenho símbolo, eu tenho ponto de vista, eu tenho proporção, eu tenho projeção. Gente, projeção é geometria espacial. Para falar de projeção, Mercator, Moaid, Peters, parece muito simples, né? Mas eu tenho um nível de abstração. Então eu preciso, enquanto professor, ter esse conhecimento, né, da cartografia, mas eu preciso também pensar que essa cartografia está inserida em um currículo que muitas vezes não é construído por mim. A turminha que dá aula no Estado sabe muito bem o que eu estou falando, mas a gente não precisa falar só do Estado, não. Qualquer sistema apostilado por aí, né? Você chega na escola para dar aula e é a apostila que te entrega. E ó, é isso aqui, porque tem simulado daqui 15 dias. Gente, não estou falando nada de estranho, é o que a gente tem. Então, agora, quando eu penso numa gestão participativa do currículo, numa gestão democrática do currículo, essa discussão fica mais interessante. Mas a gente precisa pensar como é que essa cartografia está entrando no currículo. Por exemplo, uma das discussões que a gente tem feito é a inserção das imagens de satélite nos livros didáticos. Que é uma questão importante, porque a imagem de satélite é uma outra forma de representação. Gráfico, mas é uma outra forma de representação. E essa imagem de satélite está sendo colocada muitas vezes como mera ilustração. Ela está lá, ela fica lá, né? Então, nós precisamos pensar um pouco nessas questões, né? Aonde a cartografia entra nesse currículo? Mas que currículo? É o currículo de geografia. O que a gente está falando aqui são dos conceitos socioespaciais, é a relação da sociedade do espaço, é a questão da paisagem, né? É a ação do homem. Ou seja, eu tenho que juntar tudo isso para começar a pensar que mapa eu vou trabalhar em sala de aula, que aluno eu quero, que mapeador é esse, eu quero um aluno mapeador ou não, eu quero um aluno leitor de mapa ou não, mas que leitor é esse, que mapeador é esse? A gente precisa pensar um pouquinho nisso, tá? Aqui é só para... Depois vocês vão receber o material e aí com calma vocês vão poder observar. Aqui é só para mostrar para vocês algumas áreas que a gente pode trabalhar pensando na cartografia escolar, que não é apenas, né, quando eu penso nessa dinâmica da cartografia escolar, eu não estou pensando só no mapa do livro didático, a gente está pensando em um monte de outras coisas, né? Então, desde o professor, que é mapeador, a gente precisa empoderar o nosso professor como mapeador. Ele também tem capacidade de construir uma representação da sua realidade, da realidade dos seus alunos.
ele precisa ser instrumentado, né? Dar instrumentos para que ele faça isso. Mas ele é também um mapeador, não só ele, os alunos também, é o que a gente quer, né? Que ele se torne. Então pensar um pouquinho nisso. Aqui eu vou passar rapidinho porque a gente tem outras coisas. Mas o que a gente quer, na verdade, é que o nosso aluno construa a sua espacialidade, né? Eu quero que ele, né, compreenda o que está no entorno dele e faça relações entre a escala que ele vive, que é essa escala local, e uma escala global que é muito, né, assim, eu não sou muito formal, tá, para falar algumas coisas, até porque é sábado de manhã, né, gente? Então tem que ter aquela força, aquela energia para, né, segurar. Mas vamos pensar, né, essa escala global é muito louca. Gente, é uma escala global muito doida. Você tem Ucrânia com Síria, com refugiado que chega no litoral da Grécia, mais Congresso Nacional, né, mais manifestação na Paulista, mais trânsito que não anda porque teve a manifestação, mais greve aqui, ocupação ali, né? Quer dizer, e a minha escola que foi ocupada porque iam fechar a minha escola, que é a escala dele, a local, junto com um refugiado. Há 2 semanas atrás aqui teve o curso de geografia para refugiados, né? Então, olha só, essa escala global é muito louca, gente, né? E é difícil a gente interpretar e entender tudo isso. Então, enquanto professor, né, o que eu tenho que ter muito claro quando eu quero construir com o meu aluno essa espacialidade? E dar a capacidade para ele de, além de refletir sobre isso, conseguir entender as representações desse espaço, que é esse gancho da cartografia que a gente está fazendo. A primeira pergunta, e eu sempre falo isso para os meus alunos lá da licenciatura, e que tem que ficar na cabeça da gente o tempo todo: qual é o meu objetivo? O que eu quero com isso? Então, quando eu estou, por exemplo, trabalhando as categorias, então estou trabalhando lá paisagem, território, lugar, tudo bem? Estou lá trabalhando com isso, o que eu realmente quero? Qual é o meu objetivo de trabalhar isso num 6º ano, ou num 9º ano, ou num 2º ano do médio? Isso tem que estar muito claro para mim, porque se não estiver claro para mim, não fica claro para o aluno. Então, essa questão de ter muito, muito claros os seus objetivos, ela é fundamental na prática do professor. E logo em seguida é o como fazer, quer dizer, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou atingir o meu objetivo? Ou pelo menos tentar, né? Como vai ser esse processo? E aí entram todas as práticas que a gente tem, as questões metodológicas. O que antigamente, bem antigamente, os professores de didática chamavam de estratégias. É que aí fica um cara de militar, né? Estratégia de avanço, ocupação de tropas e tal. Não é isso. Mas não fica com essa cara, né, de estratégia. Mas não deixa de ser um pouco... Nós somos estrategistas, sim, os professores, porque a gente fica bolando coisas e a gente fala assim: poxa, essa minha turma aqui tem uma determinada característica. Não é assim, pessoal, né? Você tem lá uma turma que é um pouco mais quietinha e que, por um lado, o professor pode dizer: nossa, é uma turma legal de dar aula, mas é uma turma que não responde tão bem, né? Não debate, não discute. Aí eu tenho certeza que você chega em casa e já fica mirabolando lá: ah, eu acho que eu vou pensar numa dinâmica, ver se eles falam mais, tirar eles um pouquinho da posiçãozinha que ele está lá na carteira. Aí você tem aquela outra sala que ele se pendura no ventilador, né? Tem aquela. Inclusive essa minha frase, né? Alunos pendurando no ventilador, eu falo tanto que já virou até discurso dos alunos em formatura lá em Ourinhos, né? Que eles falam: e tal, agradecemos a professora Carla que nos ensinou a tirar os alunos pendurados do ventilador. Coisas desse tipo, né? Sabe aquele discursinho, né, de formatura que é bonitinho, aí a gente se emociona, fala: oh meu Deus, acho que fiz alguma coisa que deu certo, né? Ou não, né? Formei monstrinhos, né? De monstrinhos eu criei. Então, pensando um pouco nisso, nessas práticas, é que eu quis trazer algumas coisas para vocês. Então, quando eu penso nessa espacialidade do aluno, o meu principal objetivo é desenvolver as condições. Então eu vou dar, né, a base para que o meu aluno analise a realidade
realidade em que vive com a contribuição dos conteúdos trabalhados em geografia. É isso que eu quero. Gente, esse é o nosso grande objetivo, enquanto professor de geografia. Né? E os temas específicos, geopolítica, regionalização, clima, solos, questão ambiental, tudo isso é material, né? Tudo isso é combustível para que o nosso aluno possa pensar essa realidade em que ele vive, nessas escalas diferentes. Porque as escalas de abordagem são extremamente complexas. Tá? Desculpa. E aí, se eu estou considerando o espaço geográfico como um instrumento mediador da construção do conhecimento, então um dos meus objetivos também é auxiliar no desenvolvimento do pensamento teórico crítico dos alunos. Que é uma construção demorada. Eu não faço isso em uma aula, eu não faço isso com um único tema. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Nós estamos falando aqui de um processo de longo prazo. Que é uma coisa que, se vocês me permitem um parênteses, os nossos políticos nunca pensam. Eles acham que a educação se resolve assim, né? Vai lá e pavimenta a rua e tá tudo certo, né? Uma semana em obra e resolveu. Em educação as coisas não funcionam desse jeito. A construção ela é contínua, né? Então é um processo que leva muito tempo. A gente vai ter resultado lá na frente. E eu posso garantir para vocês, quem aqui já dá aula sabe do que eu estou falando, porque o resultado vem. Né? E quem está começando agora, eu garanto para vocês, aposto o que vocês quiserem. O resultado vem, mas ele demora, porque é uma construção. A gente tem que considerar a faixa etária dos alunos, a vida deles, o cotidiano deles, a história de vida que eles têm, a estrutura da escola, o currículo. Tudo isso tem que ser considerado quando eu estou trabalhando essa construção e esse desenvolvimento de um pensamento teórico crítico. Tá? Bom, e o que eu preciso, eu, professor de geografia, para trabalhar isso com os meus alunos? Né? Eu preciso lembrar que os conteúdos de geografia, eles são um meio e não um fim. Para que eu possa desenvolver conceitos, habilidades e valores. Esses temas da geografia, ou conceitos da geografia, gente, os conteúdos, eles são integrados, vivos e em rede. Isso é uma coisa que eu acredito e que eu defendo. Não dá para trabalhar gavetinha mais. Ah, não, Carla, a gente já superou isso. Ah, superou mesmo? Pega as apostilas das escolas com sistema apostilar e vê se não é gavetinha. Pega o próprio caderno de estado, com vários elementos ali. A gente vai perceber que é assim, fala de urbano agora, parou urbano, vai falar de clima. Para clima, vai falar de geopolítica. Para geopolítica, você não tem. Eu vejo assim, alguns, e eu não vou fazer propaganda porque não é a minha intenção aqui, não vou falar autor, eu vejo alguns livros didáticos de geografia, alguns, poucos, tentando dar uma certa linha, ou pelo menos dar dicas, ou dar algum caminho para o professor tentar trabalhar essa questão da rede, de que não dá para falar de clima dissociado de outras questões, não dá para falar de solos, não dá para falar de geopolítica, então assim, tá tudo integrado, então isso é muito importante. Só que isso é muito difícil. Quem disser que é fácil está mentindo. Requer muito estudo, muito preparo, muita reflexão. E com 3 escolas, gente, ou 2, 3 períodos, eu sei que não é fácil. Hoje eu tenho uma situação mais privilegiada, porque sou professora universitária. Não significa que lá há muito tempo, mas, bom, que a gente sempre se enfia em mais coisas do que deveria. Mas, assim, eu, quando dei aula na educação básica, eu estava comentando com o pessoal, antes da gente começar, que eu dei aula por 20 anos de educação básica, antes de ser professora universitária. Eu cheguei a ter 3 períodos, 2 escolas, e em pontos diferentes da cidade. Eu dava aula em Interlagos de manhã e em Osasco à tarde e à noite. Então, assim, a gente escolhia, o que eu vou comer no carro dirigindo hoje, mais ou menos isso. Então, assim, a gente sabe dessa realidade, de 3 períodos, 12, 15 aulas num dia, porque você tem conta para pagar e o salário não é bom, então
Aí como é que você dá conta de todas essas coisas que a Carla está falando? E eu estou dizendo isso para vocês, pessoal, porque senão fica aquela coisa de dizer, ah, ela é professora universitária, para ela tudo é fácil. Não, não é assim, tá? Foi o que eu brinquei, né? Eu falei, a gente não pode esquecer do PodGiz, né? Eu falo, a gente sai do PodGiz, mas o PodGiz não sai da gente, né? Ele fica, impregnado aqui, né? Quando você fica muito tempo na sala de aula. Bom, aí aqui é mais rápido, eu não vou me ater muito nisso. Num exemplo, tá? Que eu falei pra vocês que ia trazer algumas coisinhas de repertório. Quando eu penso, por exemplo, né, em ter como referência o lugar do aluno e trabalhar com ele, né, como escala de análise de referência para compreender escalas mais amplas, aí aqui eu sugeri alguns autores que falam disso, inclusive, né, a própria Lana, que vocês já tiveram, né, uma fala sobre ela, mas outros, né, como a Calais, Traforini. Depois, no final da apresentação, tem as referências, tá, pessoal? Aí depois vai ser disponibilizado para vocês podem pegar. Eu acho que a gente pensa, né, então, pensar no lugar, né, estudar diferentes temas, ir do local ao global e voltar. Né, então, não ficar só naquela coisa de, eu vou trabalhar só o local com os menores, os mais novos, e vou deixar o global para trabalhar com os mais velhos. Não, dá para você trazer algumas coisas da escala global para a local, até porque essa escala global, ela interfere na vida dos meninos. Né? Você falar de globalização e não dizer que todos os seus alunos têm algum produto da China, isso é até clichê já. Né? Já virou clichê em sala de aula. Você dá exemplo, né, do adesivinho chinês, da caneta chinesa, né, às vezes até o celular, né, chinês. Então, não tem como você não relacionar, mas você precisa sempre refletir qual é o nível de abstração que você vai fazer isso, tá? Então, é muito importante relacionar os conhecimentos trabalhados em sala de aula com a vida cotidiana e avançar, considerando, né, sempre que o lugar é a manifestação do global, quer dizer, não dá, né, não existe mais o grupo isolado, né, que não tem contato com ninguém, e que eu consigo trabalhar e não ter. Vou até dar um exemplo para vocês. Ontem a gente tem um grupo lá na Unesp de Ourinhos que está fazendo um trabalho maravilhoso numa escola itinerante, né, do movimento do Sem Terra no município de Jacarezinho. Para quem não sabe, Ourinhos é um município do interior de São Paulo que fica às margens do rio Paranapanema, é quase Paraná. Tá? Na verdade é assim, a gente escorrega do barranco e cai no Paraná. Tá? E o nosso município vizinho, que já é Paraná, é Jacarezinho. E tem uma escola lá, né, itinerante do Movimento Sem Terra, e do Movimento das Escolas Itinerantes do Paraná. Eles têm um projeto maravilhoso, inclusive vale a pena, viu, pessoal? Fica a dica aí para depois passar o concurso, que agora não pode, tá? Agora vocês estão com tarefa pro concurso, né? Agora não, mas depois que passar, vocês darem uma pesquisada. E eles tinham ontem uma visita, porque tem um grupo de alunos que está fazendo visitas semanais a essa escola, para acompanhar a escola e tal. E a visita foi cancelada porque num assentamento em outro lugar houve um conflito, houve mortes, e aí todo o movimento, e eles teriam... Está tudo interligado. Aí você fala, mas é uma escola num assentamento, gente, e é muito isolada, longe da área urbana, difícil de chegar. Mas o fato deles estarem territorialmente ali isolados não os torna isolados do mundo. E eles estão integrados a um universo muito maior. E há discussões que são muito mais amplas, como a discussão da reforma agrária, que é muito mais ampla do que uma escola. Né? Então é muito emblemático isso. Eu acabei comentando porque ontem isso ficou muito forte, né? Eu estava lá me organizando para vir embora e a gente acabou conversando sobre isso. Bom, a gente tinha falado dos objetivos, né? Aí vamos pensar um pouquinho no como fazer, né? Para construir essa espacialidade. Mostrar para os alunos que em sua experiência no lugar, eles participam de práticas espaciais formadoras de territórios. Um pouco isso que eu falei, dos alunos da escola do MST, lá da escola itinerante, ou dos alunos da tua escola, né, lá no Jaraguá, ou no Ipiranga, né, que a gente tem, que é a realidade do município de São Paulo, que é um município enorme, com uma população gigante e extremamente heterogênea. Né? E o uso de diferentes linguagens, cartografia
geografia, cinema, música, literatura. Não dá tempo aqui, pessoal, eu tenho uma outra fala só dessa parte das linguagens, tá? Mas aí a gente vai fazer um combinado. Vocês vão passar no concurso, certo? Vão assumir nas suas escolas e vão me convidar e eu vou lá, tá? Eu não conto. Eu vou lá, com o maior prazer do mundo, falar lá na escola de vocês sobre o uso do cinema. Aí a gente vai, né? Só se divertir. O uso do cinema, da música, da cartografia, do desenho, da obra de arte, da geografia, tá? Então, é só pra deixar... Eu dou aperitivo hoje, tá? Mas agora vocês têm mais um compromisso pra passar no concurso, ó. Depois vocês me convidam. É só vem. Bom, e aí eu trouxe um exemplo pra vocês. Será que a gente consegue apagar só essa daqui da frente? Acho que tá aí do seu ladinho. Aí, ó, do seu ladinho, tá? Aqui. Vê se... Vamos fazer um... Vamos fazer teste? Vamos testar. Ih, perfeito. Olha lá. Gente, eu trouxe um exemplo para vocês para trabalhar essa questão da construção da espacialidade a partir de uma atividade de estudo do meio, tá? A prática do estudo do meio, ela é muito defendida, né? Já há muitos anos. Ela não é novidade, ninguém aqui está reinventando a roda. Porém, devido a questões financeiras das escolas públicas em geral, ela vem sendo abandonada, né? E muitas escolas, pelo menos as estaduais, né? As da rede estadual, que são as que eu tenho em contato mais próximo lá, porque em Ourinhos nós temos só 3 escolas municipais de Fundamental 2 e 14 escolas estaduais. Então a gente acaba tendo muito mais estagiários e contato com as escolas da rede estadual do que da rede municipal. E eu percebo mesmo na rede estadual que você não tem, né? Não vem dinheiro para a escola para sair com os alunos, né? Não tem recurso e vem sempre aquele discurso: ah, mas eu tenho que cumprir um caderninho. Se eu saio com eles um dia, para mim é um discurso completamente furado, não tem argumentação nenhuma, né? Eu entendo o ensinar na rua, ensinar fora da sala de aula, e geografia, que é uma disciplina tão integradora, né? Não dá para pensar na geografia só dentro da sala de aula. Então isso é um dos argumentos que eu trouxe para vocês, é um dos exemplos que vocês podem, se quiserem e se tiverem ou não, né? Ou se tiverem oportunidade de usar na hora das respostas de vocês, que é a experiência do estudo do meio, a experiência da prática fora da sala de aula. E eu trouxe um exemplo que para mim é importante, porque foi da minha dissertação de mestrado, mas que é aqui do município de São Paulo, que é o Parque Estadual do Jaraguá, que a gente vê daqui, né, o Pico do Jaraguá, região do município de São Paulo, né, então está dentro do contexto da gente aqui, da realidade que vocês vão trabalhar como professores da rede municipal. O Parque Estadual do Jaraguá, ele tem uma série de trilhas, e uma das trilhas foi adaptada para pessoas com deficiência. Ela foi adaptada em 2004, eu acho, por aí. E 2004, 2008, mais ou menos nesse período. E essa trilha, ela é muito pequenininha, na verdade é um caminho. E a ideia é que você, caminhando por ela, tem 400 metros mais ou menos, aí ida e volta dá 828 metros. Você sai do som da estrada, da rodovia, porque para quem não lembra, o Parque Estadual do Jaraguá, ele fica no meio, entre a rodovia dos Bandeirantes e a rodovia Anhanguera. Então o movimento é muito grande, tem muito barulho. E essa trilha, ela é pequenininha, mas você consegue sair do som da rodovia e ouvir o som da mata, porque é uma área de preservação, apesar de muitos problemas, mas eles ainda têm lá, resistem uma área de preservação. E a ideia de fazer essa trilha, e as fotos que vocês vão ver, eu fiz com professores, era trabalhar um pouco a questão da sensibilidade, porque no meu mestrado, eu fiz essa trilha com estudantes com deficiência visual, tá? Então, qual foi a ideia aqui? Alguns dos professores foram vendados, e junto com os colegas, a ideia era que eles, sem o sentido da visão, pudessem perceber o espaço ao seu redor. Então, sensações de temperatura, o som, a umidade, a luz, porque você vai caminhando e tem uma parte que está mais iluminada, outra menos, era um dia de sol, então foi muito bom,
porque deu para perceber isso, e aí o professor que estava vendo falou, nossa, ficou mais claro, ou está mais escuro, né? Ou seja, trabalhar os outros sentidos. Por quê? Porque perceber o espaço, e aí a gente pode ir lá na fenomenologia e resgatar essa questão da percepção, eu posso ir até o Iftuan, né, e trabalhar a questão da percepção. Perceber o espaço não é só olhar o espaço. Perceber a paisagem não é apenas olhar a paisagem, é muito mais do que isso. E a gente começa a carregar outros elementos quando a gente não vê. Porque aí você apega, né, você vai se apegar naquilo que você tem. Então eu não tenho, mas é muito interessante, porque quando você coloca a venda, a primeira coisa que a pessoa faz é procurar algo para ela se apoiar. Porque ela perde completamente a noção espacial. É como brincar de cabra cega. É uma brincadeira antiga, mas que tira a pessoa, né? Você fecha, né? Coloca uma venda nos olhos e faz a pessoa dar umas voltinhas. Ela não sabe mais o que é frente, trás, lado, fica completamente perdida. E aí o que ela faz? Ela para e usa os outros sentidos para se localizar, para perceber o que tem no seu entorno. Então, a ideia de pensar o espaço geográfico como algo complexo, cheio de elementos, e que esses elementos se complementam, que esses elementos se relacionam, essa vivência é um pouco isso. A ideia aqui era sensibilizar os professores. E aí aqui a gente tem algumas, bom, vocês viram que estava um frio, né? Algumas situações, como o tronco da árvore. Depois eu pedi para que eles desenhassem esse tronco, de como eles tinham percebido e não da visão, né? Então fazer essa parte da representação. Nesse ponto, que é o ponto mais tranquilo, né, da trilha, que é onde ela termina, aí eu pedi que todos fechassem os olhos e a gente ficou em silêncio para ter essa percepção. E é muito legal, porque quando a gente vai com as crianças, eles falam, ficou frio, tem passarinho, tem grilo, tem inseto, tem... eu acho que aqui choveu, na verdade, porque a umidade está um pouco maior. E aí você começa a trazer o quê? Os conteúdos. Aí você começa a trazer a base conceitual para o teu aluno. Mas está mais úmido por quê? Por que aqui está mais frio? Né? Por que está em silêncio? Qual a influência da vegetação no clima? Aí eu vou resgatar o conceito de conforto térmico, a questão de sombra e luz, a questão de absorção e reflexão da luz solar pela superfície. Né? Nesse caso aqui a gente tinha tido uma entrada de frente fria, então tinha chovido no dia anterior. Então, assim, dá pra gente trabalhar um monte de coisas. E aí depois nós fomos pro alto do pico, lá no topo, antes da antena, que tem um mirante, e aí fizemos um novo exercício de percepção. De novo pensando nessa questão de trazer a percepção local, mas também projetar, porque daqui, desse ponto, você vê o centro de São Paulo. E nós fizemos isso de manhã, e aí fizemos um exercício de cartografia, onde os professores, com a bússola, se orientaram. Eu já estou trabalhando os conceitos cartográficos, né? Orientação, localização, e fizeram um croquis da cidade. Então, observando a cidade de fora, estavam fora da cidade e observando. E aí, que conceitos eu posso trabalhar aí, pessoal? Olhar a cidade. O que dá para trabalhar de conceito de geografia? Paisagem. Me ajuda. Paisagem, que mais? Vamos além. Vamos além. Região. Urbanização, regionalização, dentro de urbanização, verticalização, fluxos, porque aí você consegue ver as rodovias, dá para ver parte da marginal. Conurbação, o Jaraguá, ele está no limite entre São Paulo e Osasco, e de lá de cima você não consegue saber onde acaba São Paulo, onde começa Osasco. Então, olha quantos conceitos numa saída de campo. Então, as metodologias relacionadas a estudo do meio, as saídas de campo, elas são extremamente enriquecedoras quando eu penso nesse objetivo que eu tenho de que
dar, né, base teórica, crítica para o meu aluno. Então, relacionar toda essa parte conceitual que vocês estão trabalhando com os autores do concurso com essa questão da prática, tá? Tentar relacionar um pouco isso. Não avançar, senão o tempo não dá. E aí, bom, aí olha lá, eles estão fazendo, né, aqui. Aí teve uma coisa muito interessante. O que nós fizemos, gente? Qual foi o exercício? De manhã nós fomos para o Jaraguá. À tarde nós fomos para o centro de São Paulo. E aqui a gente está na porta do edifício Martinelli, porque a gente subiu no Martinelli, que tem uma visão ótima do centro e do Jaraguá. Porque aí o que eu fiz? Eu trabalhei diferentes pontos de vista. Eles viram a cidade do Pico do Jaraguá e depois foram ver o Pico do Jaraguá da cidade. Eu mudei o referencial. E vou dizer para vocês, um monte de gente deu um nó. Pegava a bússola e falava, mas como? Mas como? Como que continua apontando para o mesmo lugar? Eu mudei de lado. Como é que fica isso? Né? Que é a questão da localização. Por quê? Porque a gente passa um tempão na sala de aula falando para o nosso aluno, estique o braço direito na direção que o sol nasce, é o leste, esquerda, e você decora isso, seu aluno decora isso. Mas qual o significado disso para o seu cotidiano? Ou para o cotidiano dele? Quando ele vai pegar um ônibus e tem que saber para que lado ele vai, que rua ele entra, né? Então é essa relação que é importante, que precisa ser construída. Tá? E que a cartografia pode dar. Eu acho que nesse ponto a cartografia na escola é muito subutilizada. Ela é muito subutilizada. Ela tem muita lenha para queimar ali, tem muito combustível para ser usado. Pensando, gente, só de novo, pensando naquele objetivo que eu trabalhei com vocês no slide anterior, tá? Porque eu poderia ter um outro professor aqui que vai por uma outra linha. Então, lembrando que essa é uma linha que eu acredito, sigo, mas que não é a única, tá? Bom, aí foi muito interessante porque nós estávamos lá esperando a autorização para subir. E aí o que nós assistimos? Uma passeata de moradores sem teto, reivindicando moradia. Que conteúdo de geografia eu posso trabalhar aí? População, direito à cidade. Que mais? A ocupação, a questão da ocupação. Do próprio sistema capitalista, as relações sociais, a questão da valorização do centro, né? A valorização imobiliária, né? De regiões do centro que expulsam essa população para a periferia, e aí essa população trabalha no centro, a questão do deslocamento. Gente, e lá vem conteúdo, né? E lá vem conteúdo. E aí só que aqui vale uma atenção. Nós somos ansiosos por natureza, né? Eu falo que se professor não fosse ansioso, não era professor. E aí, o que acontece com a gente? A gente se empolga e quer dar conta de tudo. E aí você começa a falar para o seu aluno dentro do trabalho de campo, do estudo meio, feito uma metralhadora giratória. E você esquece que ele tem 12 anos ou 14, né? Que ele está preocupado com a hora do lanche, que ele está com fome, né? Não, é isso. Porque parece que não, né? Mas a gente esquece. Então por isso que o planejamento, por isso que ter muito claros os objetivos é fundamental nesse processo. Porque vai ter uma hora que você vai ficar enlouquecido para falar 1 milhão de coisas e você vai se segurar. Você não vai falar. Você vai dar uma pitadinha, né? Vai dar lá uma amostrinha, mas vai se conter. E vai guardar esse material para multiplicar o efeito dessa atividade quando voltar para a sala de aula. Que é para que ela não fique isolada. Não adianta nada eu ter uma experiência maravilhosa de estudo no meio, uma experiência maravilhosa de campo, se eu volto para a sala de aula e falo, então, hoje a aula é de perfil de som. Tem nada a ver com o que foi trabalhado no campo. Ou não, hoje nós vamos falar da geopolítica da Guerra Fria. Então é muito importante pensar nesse planejamento, né? Por isso que a questão interdisciplinar ali é fundamental. Bom, aí aqui nós já estamos no alto do edifício Martinelli, onde eles estão com a bússola, né? Então o mesmo exercício que tinha sido feito no Pico do Jaraguá. E aí a visão do Jaraguá, do centro de São Paulo, tá? Tá um pouquinho
enviado a imagem. A gente deu sorte que esse dia, né, à tarde nublou, mas não cobriu. Normalmente com a poluição você não vê o Jaraguá do centro, tá? Essa época do ano agora a gente vê melhor, mas agosto, setembro, aí dependendo do horário, muito seco, né? Você não consegue ver. Então, que é o outro olhar, né? E aí foi muito interessante, porque teve alguns professores falando, nossa, Carla, eu trabalho aqui no centro e eu nunca parei para olhar o Jaraguá daqui. Que é essa coisa do olhar, né? Parar e olhar. Parece tão simples, né? Mas também engloba uma série de conceitos que a gente precisa discutir. Aí aqui é um dos esboços que eles fizeram, né? Um dos croquis. E é muito legal, no caso desse aqui, acho que dá para vocês perceberem, que era uma coisa que eu estava trabalhando muito com eles, que essa era a ideia do que eu tenho em primeiro plano, em segundo plano e em terceiro plano, né? O que eu tenho de frente e de fundo, né? Frente, né? Então, a frente é a mureta do edifício Martinelli, que é o limite dele. E o quanto isso requer também uma reflexão e uma análise. E aí depois nós voltamos para a sala, né, porque era um curso de 2 dias, aonde eles tiveram que fazer isto aqui na visão de cima, transformar isso em mapa. Aí deu nó. Porque aí eu tenho que mudar a relação de escala, né, mexer na proporção e mexer no ponto de vista. Mudou meu olhar. Eu passo a vida inteira olhando assim e eu começo a ter que olhar, né, verticalmente. Então isso acaba complicando, tá? Bom, se a gente pensar que a cartografia pode nos ajudar nessa história, é importante a gente refletir sobre isso aqui. Que a linguagem cartográfica é uma necessidade na formação de qualquer cidadão, aparecendo como um tema importante no currículo escolar. O que preocupa é quando a cartografia aparece isolada no currículo. Então primeiro você vai trabalhar orientação, escala, né? Depois você vai usar o mapa para geopolítica, sem relacionar, deixar isso solto. E isso tem aparecido em vários materiais e no currículo, tá? E aí eu trouxe para vocês, também pensando nessa questão de dar repertório, né, da gente discutir um pouco isso, dentro dessa preocupação, vou até voltar aqui, dessa preocupação de uma necessidade de formação, que nós temos hoje uma realidade, pessoal, que vai muito além do mapa do livro didático, que é a realidade das imagens de satélite. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Aqui eu trouxe só porque vai ver que alguém não lembra, só para revisar, adoro essa imagem. Como é que é obtida uma imagem de satélite? Essa é só ilustração, tá? A gente não é aula de sensoriamento remoto, tá, pessoal? Não vou revisar essa parte não, tá? Não, vocês já passaram por isso, tá? Já foi. Mas se alguém precisar de material, a gente tem lá uns materiais legais para falar de sensoriamento, de processamento. Mas, só para lembrar, a imagem de satélite, ela é trabalhada no computador, não é uma fotografia, que muitos alunos acham que é. E aí, quem aqui trabalha no estado vai lembrar do que eu estou falando, no caderno do 6º ano, tem uma imagem de satélite da Terra à noite. Sim. Que não é uma imagem, é um mosaico. No 1º ano repete. No 1º ano do ensino médio tem também, mas tá lá. Não é? E aí, gente, ela cai de paraquedas no conteúdo. E lá vai você explicar para o seu aluno que, só para começar a conversa, é impossível que o planeta Terra inteiro esteja ao mesmo tempo à noite. Mas o que ele está vendo naquela imagem? A Terra inteira à noite. A Terra inteira à noite. E você enlouquecido lá na frente, dizendo para ele que aquilo lá é impossível. Ele está vendo uma coisa, está escutando outra. O que eu preciso trabalhar com esse aluno? Ele tem que entender o que é uma imagem de satélite. O que é um processamento de imagem? Que é uma coleta de dados com sensores dos mais variados tipos, que é trabalhado no computador. E que dependendo do tipo de trabalho que eu faço no computador, é o resultado de imagem que eu vou ter impressa. Né? Então, aí você vai falar, mas Carla, por que você
Jaraguá para falar da imagem de satélite. Vocês já vão entender. Porque o nosso aluno, no livro didático, até vê imagens de satélite assim, como essa de Brasília, por exemplo, tá? Do plano piloto. Aqui eu tinha que mostrar para vocês onde a gente fica. Ou da área de Ourinhos, né? A área urbana de Ourinhos. Ah, e só um detalhe, viu? Eu não gosto dessa imagem, que não tinha outra. Olha a coisa do erro. Como é uma imagem, e depois do Rio Paranapanema, né? Aqui, continuando a sudoeste, é o estado do Paraná. O gênio que fez essa imagem de satélite colocou a mancha preta aí. Agora, o meu aluno de ensino fundamental ia ler isso aí como o quê? O mar. Puxa vida, em Ourinhos tem mar. Ai, que sonho. Né? Se tivesse mar. Nossa, minha mar marrera. Mas eu fico perigosa com um negócio desse. Olha lá. Gente, então assim, a título de informação, essa área urbana de Ourinhos, um município de pouco mais de 100 mil habitantes, extremamente simpático. Temos uma festa agropecuária em junho, para quem gosta de sertanejo universitário. E aqui não é o oceano, não é o espaço sideral, é o estado do Paraná, que não interessava para o mapeador. Ah, mas eu posso fazer um trabalho legal aqui para dizer, nenhum mapa é neutro. Então a imagem de satélite também não é. Ela é processada no computador. E aí eu vou trabalhar a construção do espaço a partir das sociedades e do que interessa para cada um. Ele que está filmando deve ser um problema, porque eu me mexo muito, né? Tá tudo certo, tá? Coisa de professor, né, gente? Não consegue. Bom, mas eu vou chegar numa outra coisa. É o Maracanã, gente. Depois da reforma. Não lembro agora. O Maracanã, tá? O que acontece? Olha a diferença dessa imagem aqui. Essa aqui é um Landsat, tá? Para essa aqui, que já é de alta resolução. A imagem de satélite que o nosso aluno tem no celular dele, é aí que eu quero chegar, é essa. É essa a imagem. E ele lida com isso. Aí você vai dizer, não, mas o celular é caro, tananã. Não, gente, porque hoje existe uma coisa chamada 10 vezes sem juros. E hoje, com R$30 por mês, 40 no máximo, você tem um smartphone. Aí você faz um plano de internet de R$19,90, R$12,90, assim, as operadoras têm 25 centavos por dia, 50 centavos por dia que usou, todas. E o seu aluno adolescente, porque é a faixa etária que vocês vão pegar, do 6º ao 9º ano, né, que é a maior parte dos alunos, né, na rede municipal, mas alunos de ensino médio, mas assim, né, é nessa faixa. O sonho da vida dele é ter um celular com acesso à internet, gente. E ele tem, porque hoje isso foi barateado. E ele tem acesso, tem um monte de Wi-Fi disponível por aí. E ele tem acesso. E o mapa que ele tem acesso, a representação, vou além, não é mapa. A representação gráfica que ele tem acesso, no cotidiano dele, não é o mapa do livro didático, é isso. E a gente tem que lidar. Então eu preciso trabalhar essa percepção do espaço e essa representação do espaço com o meu aluno para que ele entenda o que significa isso na realidade dele. Vou avançar. Além disso, a gente vai ter os mapas interativos, né? Você tem o Google Earth. Gente, que coisa mais viciante. Acho que para adolescente, acho que só Facebook, né? Deve ser mais viciante que Google Earth, mas é muito viciante, porque você, não, tal lugar, né? Aí começam os lugares, escutou o nome de um lugar lá e vou ver. Porque meu avô morava, nasceu, né, na Paraíba. Aí vai lá e procura o lugar e marca, né? É a interatividade. Ele não é passivo mais. Ele não precisa de um lápis e caneta para ser um mapeador. Antes ele precisava, agora ele não precisa mais. Ele faz isso no computador. Olha que legal isso aqui, gente. Isso aqui é uma projeção, seria uma projeção 3D. Na verdade, a visão oblíqua que o Google Earth permite são as cataratas do Niágara. Então, até a questão do ponto de vista está sendo resolvida na tecnologia. E eu estou trabalhando isso. Só que é uma viagem, né?
pessoal? Eu gosto dessa imagem porque ela é extremamente distorcida, mas traz uma reflexão pra gente sobre toda essa questão da visão de frente, a visão oblíqua, a visão de cima. Só que o mapa do meu livro não é legal assim. Ah, mas ele não tem que ser só assim, porque eu tenho outras formas de representação. Então eu preciso trabalhar todas as formas de representação gráfica com o meu aluno para que ele se torne um mapeador ou um leitor crítico e consciente desse mapa, para que ele entenda: nossa, professora, deram uma entortada ali, né, para poder colocar as cataratas junto com a ponte, né? Aí, não bastasse tudo isso, o que se inseriu no Google? O Street View. E o que é o Street View? É você ter fotos. Então você escolhe um lugar, na imagem de satélite, que é visão vertical, coloca o bonequinho, né? O bonequinho caminha, é muito legal fazer isso. E ele te dá a rua 360. Dá pra ver a placa do carro, inclusive deu uns problemas, né? Dessa coisa do Street View. Eles tiveram que limpar várias imagens, as pessoas se sentiram invadidas, gente que não deveria estar em determinada rua e estava, no horário de trabalho, por exemplo, né? Ou na hora que falou pro marido que ia pro dentista. Bom, aí cada um, né? Agora tem mais uma coisa além do Street View. Vocês sabem que já existem em algumas cidades dos Estados Unidos, tem já várias, que pelo Google Earth você consegue imagens de vídeo ao vivo, que são imagens dos semáforos ou das câmeras de controle de trânsito. Então, você, estudante da escola municipal lá do Jaraguá, pode ver como está o trânsito na Times Square ao vivo. Olha a escala. Cadê a escala nessa hora? Cadê a distância? Né? Aí você relaciona com o quê? Com globalização, com redução das distâncias relativas, né? Então, é mais um argumento para trabalhar dentro dessa questão da espacialidade do nosso aluno. Só que, gente, isso aqui é muito louco. A gente tem que ter base, enquanto professor, e dar essa base para o nosso aluno. Porque senão a gente começa a ficar... Primeiro que cria uma ansiedade, cria essa coisa do eu não vou dar conta. É moderno demais, é tecnológico demais, é rápido demais, né? Então cria essa ansiedade. E cria nos meninos também, que é uma coisa que a gente tem percebido, não só no adolescente, mas em geral, que é essa ansiedade da informação, né? Tem um texto, vou abrir parênteses aqui, não tem relação direta com isso, mas é uma coisa que a gente já vem falando disso faz tempo, mas tem um livro dos anos 90, do David Wurman, que ele fala, o livro chama Ansiedade da Informação, e ele fala que nos anos 90, uma edição do The New York Times, uma edição de domingo do The New York Times, ou seja, um jornal tipo Estadão, tinha mais informações do que uma pessoa no século XVIII teria na sua vida inteira. Isso nos anos 90, quando não tinha Facebook, não tinha rede social. Imagina agora. E tem mais uma coisa, que é o que nós vamos falar a seguir. Vocês sabem qual que eu acho que é a grande revolução tecnológica hoje? Não é o fato de termos internet ou de termos rede social. A grande revolução tecnológica é a gente leva a informação no bolso. Antes, nos anos 90 mesmo, se eu quisesse uma informação, eu não tinha que ir até o computador. Não era isso? Ou uma biblioteca, um cybercafé, né? Não é isso? Uma lan house, ou na minha casa, conexão de escada. Todo mundo lembra do barulhinho da conexão de escada? Ai, que bom, não me senti tão velha, né? Barulhinho, aquele chiadinho, começava com chiadinho e eu falava, ai, será que vai conectar? Porque a gente esperava o sábado à tarde e o domingo, porque não pagava tão caro, era mais barato. Não era? Meia-noite, da meia-noite às 6, e a madrugada louca, né? Todo mundo de madrugada na internet. Que bom, não tô tão velha. Ó, vou ser
vocês estão tão velhos quanto eu. O que acontece? A gente tinha que ir para os lugares para obter informação, não é? Agora não, gente. A informação está andando com a gente dentro do bolso. Essa é a revolução. Você fala uma coisa para o teu aluno, ele dá um Google. Virou até frase, dar um Google. Né? Virou, eu vou dar um Google, professora, nisso aí. E ele te pergunta, professora, mas se tal coisa? Aí você, mas de onde ele tirou isso? Ele está com o celular. Essa é a grande revolução, gente. A informação você agora carrega no bolso. Ela está com você. E como a geografia pode contribuir para a gente trabalhar isso? Nas relações das diferentes escalas. Fazendo com que o aluno não se sinta tão ansioso e que ele se sinta parte de um local, de um lugar que tem uma influência global, regional e global. A gente fala da tecnologia, ela se revolta totalmente. Voltar lá. Deixa eu ver como é que tá meu tempo, que é o que nos controla também, né, hoje em dia. Ah, que bom, ele começou assim. A gente avança. Vamos lá, vamos lá. É revisão, tá? Para ele colaborar. Chegando onde eu... Aqui. Olha onde eu cheguei. No Waze. O Waze, ele é inclusive propagandeado como um GPS social. Gente, olha o nível que nós chegamos. Chegamos a um nível em que eu carrego a informação no meu bolso, tá? Essa informação, ela vem compartimentada. Porque quando eu trabalho com o GPS, eu estou trabalhando numa outra escala de mapa. Inclusive, há um estudioso da Áustria, professor Gardner, que ele diz o seguinte, ele tem até um artigo sobre isso, que ele fala que o uso de mapas nos smartphones está fazendo com que as pessoas tenham uma visão diferenciada do mapa. Elas não estão mais enxergando o mapa como um todo. Vocês perceberam que porque o GPS ele não te dá o caminho todo, ele te dá a próxima rua. Você nunca vê de onde você está saindo e para onde você vai, a não ser que você dê um comando. Você consegue dar esse comando, mas ele não é automático. Você fala, eu quero ir da rua, por exemplo, eu quero ir da Avenida Linneu Prestes, né, aqui dentro da USP, à Avenida Paulista. Ele traça a rota e ele já, quando ele diz lá começar e você clica em começar, ele já diz assim, vire à direita. Ele não te deu a rota toda. Você tem que dar um voltar, mudar a tela para ele te dizer da onde você está saindo para onde você vai. Eu, particularmente, tenho o hábito de fazer isso, porque senão eu fico ansiosa. Eu não gosto de depender do GPS só, de dizer vira à direita, vira à esquerda. Eu gosto de ver de onde eu estou saindo e para onde eu vou. Porque vai que esse GPS não está atualizado e me manda entrar numa rua contramão. Já aconteceu. E já deve ter acontecido com alguém aqui. Não é tão incomum assim. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, com as obras da Olimpíada, todo dia. A avenida que era mão virou contramão, mão dupla virou mão única, né? Onde não tinha trem, agora tem. Quer dizer, eu deveria ter, né? Isso é uma questão para outra conversa. Então, olha o que acontece, olha a revolução que eu tenho aqui. E como é que eu dou conta da questão teórica da cartografia e da geografia para esse aluno. Esse é o nosso aluno de hoje. Ah, não, Carla, mas não é todo mundo. A gente sabe que não é todo mundo, mas é um grupo. E que senta do lado do menino que não vai ter, e eles compartilham, e eles conversam, e eles trocam. Então é muito importante que a gente volte, que a gente se apodere dos conceitos, né? E que a gente discuta muito o que realmente a gente quer com cada um desses conceitos dentro da geografia. E da cartografia principalmente. Tá? E aí, gente, para refletirmos sobre isso, eu trouxe
esse parágrafo. Compreender e utilizar a linguagem cartográfica, sem dúvida alguma, amplia as possibilidades dos alunos de extrair, comunicar e analisar informações em vários campos do conhecimento, além de contribuir para a estruturação de uma noção espacial flexível, abrangente e complexa. Porque essa noção espacial é muito flexível. Ela não era tão flexível antes, mas hoje ela é muito flexível. Tá? Quando a gente pensa nos mapas do século XIX ou do início do século XX, os mapas a partir das fotografias aéreas, né? Mesmo assim, eu ainda tinha um hiato, eu tinha um tempo entre a captação da informação e a representação no papel. O espaço ia mudando e aquele mapa não acompanhava, porque eu precisava de um tempo, né? Para captar a informação de novo, processar de novo. Hoje, esse tempo é muito mais curto. Em determinados lugares do planeta, quase que instantâneo. Então, essa relação do espaço, desse espaço dinâmico, desse espaço em rede, ela acaba sendo diferenciada. E a gente precisa tentar, né, dar conta disso. Bom, aí eu vou entrar, eu vim direto nisso, numa outra discussão que é a seguinte, que eu vi lá no edital do concurso. Vocês têm acho que 2 indicações bibliográficas sobre a questão da educação especial, não é isso? E a questão da inclusão. E aí eu tenho algumas coisas para comentar com vocês com relação a isso que eu acho que são muito importantes. A primeira é que a inclusão do aluno com deficiência, e eu vou falar especificamente dessa inclusão, ok? Porque a gente poderia falar da inclusão num aspecto muito mais amplo. A inclusão social, racial, mas a gente não dá conta aqui nessa nossa conversa. Então eu vou focar aonde eu acho que posso contribuir mais com vocês, que é da pessoa com deficiência. Então vamos pensar primeiro no seguinte, antes de falar de cartografia tátil, que é a minha praia total, né, onde eu me divirto. A inclusão do estudante com deficiência hoje na escola é uma conquista de muitos anos de luta social e política. Então ela não é favor, né? As estruturas de poder, o governo não faz nenhum favor para a população dizendo que hoje um estudante com deficiência tem acesso à escola, tá? Ou deva ter acesso à escola. É importante a gente lembrar, e depois eu posso até passar para o pessoal da GB, um outro materialzinho que a gente tem muito bom, que é aqui do pessoal da USP, sobre os termos de inclusão, tá? Que eu vou comentar rapidamente aqui com vocês e que depois eu deixo disponível o material para vocês terem, que é o seguinte: a gente tem que lembrar que durante séculos a pessoa com deficiência visual foi completamente excluída da sociedade, tá? Eu não estou falando segregada, eu estou falando excluída mesmo. Durante muito tempo, a questão da deficiência era vista apenas como uma questão de saúde. E a pessoa com deficiência era considerada incapaz de aprender e de viver em sociedade. Simples assim. Apesar de muito cruel, mas era simples assim. Então, na antiguidade, na Idade Média, elas vão ser eliminadas, fisicamente eliminadas, ou isoladas em asilos, a gente pode dar o nome que for, asilo, orfanato, leprosário, porque muitas vezes as pessoas com deficiência eram colocadas junto com pessoas com hanseníase ou com outras doenças contagiosas, e aí acabavam, né, se contagiando. Misturava-se tudo, né? Deficiência, só como um exemplo, deficiência mental é muito diferente de doença mental, mas era tudo colocado, né, no mesmo pacote. Então eu tinha total exclusão. Somente, pessoal, a partir do século XIX é que nós vamos ter os primeiros estudos de reflexão de que uma pessoa com deficiência, ela tem sim capacidade de aprender. Principalmente relacionado, e aí a gente vai ver que vai começar com as pessoas com deficiência sensorial. Ou seja, o fato da pessoa ser cega ou surda não a torna incapaz de aprender. Com as deficiências, né, as diversas deficiências relacionadas à deficiência mental, isso demorou um pouquinho mais.
Mas isso estava muito relacionado, vocês sabem a quê? A guerra. Por quê? Porque muita gente, né, muitos soldados voltavam da guerra sem andar, sem perna, sem braço, cego, surdo. E aí vem a ideia da reabilitação. E só aí você vai começar a ter criação de institutos, né, de escolas, que vão pensar nessa educação da pessoa com deficiência. Mas isso ainda vai levar um tempo e vai ser segregado. Até esse momento, e aí, pessoal, nós estamos falando já de primeira metade do século XX, ou faz pouco tempo, nós vamos ter um movimento aonde, se a pessoa com deficiência supera a deficiência e se integra ao nosso mundo perfeito e normal, né? Aí a gente até discute o que é normal. Ela tá beleza. E aí ele é o herói, né? Olha, é um cego que correu a maratona, né? O cadeirante, né? E vem essa coisa do heroísmo e tal. Ele tem que se integrar à nossa sociedade. Nós não fazemos esforço nenhum para que ele se integre. E aí vem todas as escolas segregadas. Ah, ele apagou de novo. Tá. Ele tá na fonte? Não, é só dar um. É porque a telinha tá apagando. Só dar um. Aí ele foi. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Apenas no final do século XX, é que nós vamos ter um movimento que rompe com esse paradigma. E é um movimento teórico, né? Então são pensadores, médicos, educadores que vão trabalhar com essa concepção, junto com a sociedade civil, de pessoas com deficiência que querem os seus direitos garantidos, mas que querem as suas diferenças respeitadas. E aí entra no mesmo bloco da questão racial, da questão de gênero, né? Então entra no mesmo bloco, que é o seguinte: não sou eu que tenho uma deficiência que tenho que me adequar a esta sociedade perfeita e normal. É esta sociedade que tem que me dar condições. O papel vira. As responsabilidades mudam. E aí passa a ser responsabilidade da sociedade criar espaços e meios para que essa pessoa com deficiência tenha todas as suas capacidades desenvolvidas dentro da sua diferença. No sábado, né, o Sr. Giroto, ele trouxe a discussão do Vygotsky, né? Sim. Que ele fala de como o processo de fala, linguagem, é fundamental para a elaboração e construção do conhecimento. Sim. Dos conceitos cotidianos ao mais complexo. E aí, no caso, como lidaria... Né, então, a gente vai trabalhar com a ideia de que a linguagem pode ser desenvolvida por outros meios que não a fala. E é aí que entra todo o trabalho com a língua de sinais. No caso do Brasil, lembrando, tá, gente? Por favor, hein? Senão vocês eram na questão, tá? É língua brasileira de sinais. É um idioma, tá? É como aprender inglês. Inclusive, vou dizer pra vocês, é difícil pra caramba. Não é fácil, tem que praticar. É prática, né? E você cria outra forma de... Na verdade, aí a gente vai trabalhar com uma extrapolação do Vygotsky dele, de que eu preciso me comunicar. Para me comunicar, eu tenho que desenvolver linguagem. No caso, o Vygotsky vai trabalhar e vai focar na fala. Mas se eu não tenho a fala, eu vou buscar outra forma de comunicação, né? E aí a gente pode ir até além, tá? Partindo da tua observação, que é como fazer isso com um surdo cego. Que é uma realidade que nós temos, que tínhamos pouco, mas hoje, devido ao próprio avanço da medicina, crianças que antes não sobreviveriam, hoje sobrevivem, mas tem uma síndrome específica, não vou entrar aqui nos detalhes, que a criança nasce cega, ela nasce surda e perde a visão ao longo do tempo, tá? Isso acontece. E tem outras que já são surdo-cegas mesmo de nascença ou adquirem por outras questões. Com o
então fazer a aprendizagem e a comunicação? Eu tenho que buscar outra forma de comunicação. Aí eles desenvolveram Libras tátil. Nossa. Eu vi isso acontecer, gente. Confesso pra vocês que foi, assim, muito emocionante pra mim. Eu fui dar uma palestra sobre cartografia tátil e tecnologia assistiva, lá no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que é a escola de cegos, né? E tinha um ouvinte, né, na plateia, que não era o ouvinte, eu tinha uma pessoa na plateia, surdo-cega. E a intérprete de Libras se sentou na frente dele, ele faz essa posição aqui com as mãos, e ela, Libras aqui, para que ele compreendesse, e tocava muito no rosto. Quando eu fazia uma expressão, né, eu sou muito, acho que vocês perceberam, eu sou muito expressiva, faço careta. Isso é um pouco técnica de dar aula também, né, o pessoal não dormir. A gente sempre pensa no sabadão, né, gente? E aí, eu fazia também, e eu sou assim o tempo todo, gente, não tem a Carla erudita, tá? A Carla professora é desse jeito. E aí ela fazia, quando eu fazia as expressões mais fortes, ela pegava as mãos dele e colocava no rosto dela e fazia as expressões para que ele percebesse, né, a entonação que eu estava dando àquela frase. Então o importante é desenvolver a comunicação, tá? Lógico que aí a gente tem um processo, né, teórico, metodológico, extremamente complexo. Não é simples assim, né? Tá facinho. Né? Como fazer o mapa tático, eu vou falar um pouquinho para vocês. Esse auditório aqui já é um exemplo. Esse auditório já é um exemplo de inclusão. A reforma desse auditório já passou pelo processo de inclusão. O espaço para cadeirantes, tá? As poltronas maiores para pessoas, né, obesas ou com dificuldade de mobilidade para subir. Não sei se vocês perceberam que a maçaneta, ela não é redondinha. É que quem é das antigas aqui vai lembrar que todas as maçanetas aqui do departamento eram redondinhas, porque travava, tinha um botãozinho que travava a maçaneta. Por dentro, você conseguia travar. E foram todas trocadas. Por quê? Porque uma pessoa com mobilidade reduzida, ela não consegue abrir uma porta com maçaneta redonda. Então são soluções relativamente simples, mas que só começaram a ser pensadas quando a sociedade mudou o paradigma. Não é mais integrar a pessoa com deficiência, é incluir, tá? Então é legal refletir sobre isso, porque vocês têm essa temática lá, na parte pedagógica do concurso, e aí eu quis trazer também uns exemplos, tá? Quem sabe dá pra usar? Não sei se vai dar, né? Eu gostaria de saber um pouco das questões, né, pra saber o que dá pra usar. Deixa eu comentar meu horário, senão não dá tempo. Tá. Vamos passar rapidinho aqui. Então, pessoal, o que nós temos aqui é pensar um pouquinho a cartografia tátil como uma forma de ajudar na inclusão desse estudante com deficiência, no caso com deficiência visual, à escola. Por quê? Porque a geografia é muito visual. O livro didático fala para os nossos alunos: olhem pela janela, descreva o que você está olhando. Não é? Observe a paisagem. E aí, para o aluno que não vê, o que a gente faz? Você descreve oralmente. Mas concordam comigo que a sua descrição é o seu olhar? Então ele já é filtrado das tuas experiências de vida e que o teu olhar não é igual ao do outro, tá? Gente, eu vou passar rapidinho, que isso aqui é a parte teórica, mas que eu queria mostrar para vocês alguns exemplos do que a gente faz para pensar a cartografia tátil dentro dessa proposta de inclusão e para trabalhar os conceitos da geografia. Então, por exemplo, aqui o ponto de vista, a ideia da visão de que o mapa é uma visão de cima, de que é uma visão vertical. Como eu explico para o aluno uma casa, um aluno com deficiência visual, se ele aprendeu que casa tem porta e janela, mas a casa no mapa é só telhado. Porque o mapa é uma visão de cima, e na visão de cima eu não vejo porta e janela. Então é um trabalho que a gente vai fazer com objetos do cotidiano. Então, por exemplo, é um fogãozinho de brinquedo. E aí eu tenho a representação do fogão de cima e de frente, para que ele possa tocar e entender a partir de objetos de cotidiano até chegar em objetos mais abstratos, como uma casa, a representação de um rio, uma montanha.
Aí entram as maquetes também. Um outro exemplo, nossas fotos são muito antigas, gente. Mas muito. Eu acho que se essa colega, ela fazia graduação aqui com a gente, descobrir que a gente usa até hoje essas fotos, ela processa. Então, inclusive, esse slide a gente vai depois dar uma ajeitada nele para mandar para vocês, senão ela me mata. A escala. A ideia da escala, da proporção. Como é que eu chego para um aluno? Ah, gente, já é difícil para quem vê. Ah, esse mapa é escala 1 para 2 milhões. 2 milhões o quê? Gente, 2 milhões de centímetros. Quem aqui consegue, assim, de bate-pronto me dizer quantos quilômetros tem 2 milhões de centímetros? Todo mundo vai ter que parar, já tô vendo as nuvenzinhas. Não é? Não é automático. Agora imagina para quem tem 11 anos. E para quem não vê. Então pensar em outras formas de trabalhar a ideia de proporção. Primeiro a proporção. Isto é maior que aquilo. A é 2 vezes maior que B. A rua está 10 vezes menor para caber no papel. Um pouco disso, tá? Pensar um pouco nisso. A orientação, aí pensar na questão do uso da bússola, usando objetos também, né? Esse aqui é um exercício que eu faço muito, né? A gente trabalha bastante com esse exercício, que é um exercício da cidade, que é muito legal. A batalha geográfica, aí vocês estão vendo a Carla novinha. Aquela foto sou eu, viu, gente? Ali. Há uns 300 anos atrás, em outra era, né? Não vai estrear lá o Game of Thrones, que tudo é em eras passadas, então eu tô quase nessa fase. Que é a velha e boa batalha naval, só que adaptada para o tato, tá? Pensando nessa questão da coordenada do sistema cartesiano. Para a pessoa com deficiência visual, o sistema cartesiano ajuda muito, porque ele memoriza quarteirões, ele se localiza muito. É muito assim, a bússola, a hora relógio, né? Então ele transforma a bússola nos ponteiros do relógio para poder se orientar. E o sistema cartesiano, essa coisa de eixo X e Y, ajuda a dar segurança. Mas dá segurança pra gente também. E aí você tem também a questão da semiologia. O mapa é símbolo, né, pessoal? O mapa é representação, ele é escolha. Eu escolho a cor. Né? Gente, vocês querem exemplo melhor do que a TV, no geral, vou falar de uma emissora específica, fez no final das eleições presidenciais, das últimas, que colocou no mapa do Brasil em vermelho os estados onde a presidente Dilma tinha, né, então na época a candidata tinha tido maior votação, e em azul os estados onde o Aécio, e diziam que era para relacionar com a cor do partido. Gente, nenhum mapa é neutro. Todo mapa tem intenção, né? Então, o uso da cor, pensar na cor, né? Quando eu for trabalhar a questão do território, né? Isso é muito marcado. Então, não dá para pensar, foi o que eu falei, não dá para pensar na cartografia isolada. Eu poderia trabalhar esse slide isoladamente com vocês, só da questão da simbologia gráfica, mas não é essa a nossa intenção aqui. Aí tem outros exemplos de toda a parte da cartografia tátil, e aí algumas aplicações, olha. Essa aqui é uma matriz, um mapa político da Venezuela, já com braille, né, todo trabalhado para pessoa com deficiência. População brasileira, esse mapa também é bem antigo, mas ele tem uma resolução boa para apresentações, né, então por isso que a gente acaba sempre usando ele. Ele é um mapa tátil, mas visualmente ele é muito bom também, que isso é uma preocupação que a gente tem. Porque tem mais uma coisa, viu, pessoal? A maior parte dos estudantes com deficiência visual que nós temos na escola hoje não é cego, tem baixa visão. Então não é apenas o tato que a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que trabalhar toda a questão de cor. Então não é simplesmente colar um barbante no contorno do mapa do Brasil. Vai muito além disso. Tá? Uma discussão de cor, altura, textura, forma. Aqui a gente tentou fazer uma coisa diferente. Quanto mais áspero, mais gente, para falar de população. Não deu muito certo não, porque a lixa é áspera demais e a mão deles é muito sensível por ler o braille, então eles não gostam muito não. Agora a cópia em plástico fica suave, aí eles gostam, mas o original não dá para usar lixa não. E a gente vai aprender, né? Tentativa e erro, né? Vai fazendo, vai testando, e a gente faz isso com os nossos alunos também, nas nossas aulas.
Quantas vezes vocês saíram numa aula e disseram assim, nossa, eu devia ter ficado em casa. Eu não devia ter dado essa aula. Não por conta dos alunos, não estou falando isso. Porque senão a gente se acomoda, tá? E a minha ideia aqui não é... Gente, a minha intenção aqui hoje é gerar movimento em vocês. E que se esse movimento não servir para o concurso, que sirva para a vida para além do concurso. Acho que essa era meio... Acabou sendo essa um pouco a minha ideia depois que o texto caiu, né? Esse é o meu objetivo. Diga. Na verdade, eu não tenho muita... Eu não conheço muito a prefeitura, embora eu seja do PIBID e frequente o CEL Jaguaré. Eu não tenho muita experiência com a prefeitura. Só que assim, lendo os textos que falam da inclusão, a partir dessa mudança que a senhora também falou do século XX, teve essa questão de que não pode ter salas especiais, né? Só que considerando, eu fico me perguntando, porque considerando a realidade que vivemos, eu tive uma escola que eu trabalhei em Barueri, que os alunos especiais eles tinham um acompanhante. Mas eu vejo no CEL, por exemplo, que tem pouquíssimos funcionários, vejo reclamação dos professores dizendo que tem pouquíssimos funcionários para essa prática. E nós aqui na academia não temos formação nenhuma para isso. Acho que agora abriu uma disciplina que, por exemplo, eu que entrei em 2011 nem sou obrigado a fazer. Se eu fizer vai ser por opção. Então não temos formação nenhuma para isso. Então, considerando essa realidade, eu fico me questionando às vezes se não seria, por mais que a gente tenha que se adequar aos problemas aos alunos especiais, a sociedade tem que se adequar e não eles, se nesse momento, com a realidade que a gente tem, não seria melhor esses pouquíssimos profissionais se concentrarem nos alunos especiais? Então, essa é uma questão chave e é uma questão muito polêmica, que é a seguinte: existe uma linha, tá? Tanto de teóricos como de políticos, acadêmicos, que diz que a inclusão só vai acontecer com o incômodo que a presença desses estudantes na escola traz. Então, eu preciso primeiro que eles entrem para gerar necessidade. Isso é uma linha, tá? A outra vai dizer, não, peraí, vamos criar algum tipo de atendimento especializado, e que muitos vão chamar de segregado, mas bom, mas que dê um suporte para esses alunos, e enquanto eu estou preparando esses professores, dando, né, uma base para esses professores para eles trabalharem. Eu compartilho dessa segunda linha, mas já apanhei muito por causa disso. Nossa, e feio. A segunda linha que é essa de você, mas não separar totalmente. Por exemplo, a manutenção das salas de recurso. Algumas escolas estaduais têm sala de recurso. Barueri, por exemplo, eu lembro de uma escola que tinha a sala de recurso. Inclusive, eles foram parceiros da gente no projeto aqui muito tempo. Aonde o aluno tem, ele fica na sala, vamos chamar de sala regular, com os colegas dele, que não tem deficiência, mas ele tem no contraturno, né, todo o suporte desse professor. O texto da prefeitura fala disso, de que eles vão fazer aula normal e que eles vão ter no contraturno. O problema é que no papel tudo é lindo. Essa é a grande questão. E essa é a minha discussão. Porque lá em Ourinhos, por exemplo, a única coisa que se fala oficialmente em inclusão é a disciplina de Libras, que é optativa e é dada à distância, é videoconferência. Né? É isso que temos oficialmente. Por que os alunos de Ourinhos saem com uma formação diferenciada? Porque eles têm uma professora perturbada, que trabalha com isso, você entendeu? Então eu insiro dentro das aulas de estágio textos sobre deficiência e inclusão. E eu levo eles no trabalho de campo para conhecer escolas de educação diferenciada. Mas isso é uma gotinha no oceano. Mas como eu ainda acredito em gotinhas no oceano, eu continuo fazendo esse trabalho. Então assim, você não tem uma política ampla de formação inicial do professor. E é isso que a gente tem que brigar. Não adianta ter aula de Libras por videoconferência como disciplina optativa e dizer que deu conta. Não deu conta. E mais, então a gente tem que trabalhar, no meu ponto de vista, tá? Como já falei, apanhei por causa dele bastante. Mas ainda não me convenceram do contrário. Quando convencerem, eu vou ser a primeira a dizer, olha, beleza, vou mudar de opinião. De que é preciso uma luta política de investimento sério em educação, que inclua a educação especial. De melhoria de condição de trabalho, de salário. Você acha que um intérprete de Libras, que ganha por hora
em qualquer televisão que tenha transmissão, né, e que tem a janelinha, né, com libras, ele vai ganhar 10, 12 reais hora aula? Gente, vamos lá, a gente paga aluguel, prestação, olha a conta do supermercado, né? Vamos para a realidade, né? O intérprete de libras hoje é um profissional extremamente capacitado, altamente treinado. Ele merece ganhar bem, como nós também, que também somos altamente capacitados. Estudamos pra caramba para chegar a sermos professores. Então, existe essa luta e que ela tem que correr junto com esse avanço das pesquisas, do uso de recursos, de mudar mentalidades. Eu dou muita oficina para professor de cartografia tátil, especificamente de cartografia tátil. E eu percebo que muitas vezes, mais do que ensinar cartografia tátil para esses professores, eu os sensibilizo. Para que eles comecem a pensar nessa questão da inclusão. Então, a prefeitura tem um projeto muito bom. De verdade. Sem fazer apologia. Eu vejo, sabe, eu tenho muita esperança nesse projeto. Só que nós sabemos a diferença entre o papel e a realidade. Só né? uma... Eu só vou acordar ele, porque ele tá dormindo. Outra coisa que eu ia perguntar é se no vestibular, a gente conversou aqui, se no vestibular tem essa preocupação com... Tem. Você tem leitor de prova, você tem, depende do exame vestibular, mas você tem leitor de prova e pro cego, né, pro deficiente visual, você tem algumas provas são feitas em braille, só que aí nós temos um problema, os mapas e os gráficos da prova. Eu perguntei... Porque eles nunca chamam a gente. Eu nunca vi ninguém, até pelo menos os últimos anos do vestibular, ninguém dos poucos estudiosos que tem cartografia tátil no Brasil, então como não são muitos, a gente conhece. É tudo do clube, né? Gente, você não conhece, não é muito, então você sabe. Eu sei que tem um pessoal em Santa Catarina que faz um trabalho maravilhoso. Eu falo nós aqui na USP porque eu continuo trabalhando em parceria com o LEMAD aqui. Lá na Unesp de Ourinhos, que aí eu carreguei comigo, né? Foi na mala, não tinha como. Nós somos, né, a nossa história, então... A Unesp de Rio Claro tem um trabalho forte. A Unesp de Prudente, mais ou menos, já foi mais forte. O pessoal da Federal de Goiás começou um trabalho legal. O pessoal de Uberlândia faz alguma coisa, mas é tudo pontual, percebe? O pessoal lá do Rio de Janeiro tá formando um núcleozinho. Então assim, a gente pontua. É isso o que temos no Brasil hoje. E eu não conheço nenhum deles que diz assim pra mim: nossa, Carla, fui convidado para fazer os mapas do vestibular. Então vai fazer na toque de caixa, porque é licitação e é quem cobra mais barato. A gente sabe como é que isso funciona. Então a gente tem muito problema nas representações gráficas do vestibular, tá? Mas existe sim, e pro Enem também, tá? Você tem essa adaptação. E aí, pra encerrar, e a gente vocês poderem conversar mais alguma coisa comigo, não é tudo que eu queria falar pra vocês, mas é o que vai dar tempo. Eu tenho duas coisas para refletir com vocês. Uma é essa aqui. Que as pesquisas que a gente tem feito mostram que usar recursos diferenciados, como o mapa tátil ou as maquetes, eu nem entrei nas maquetes, porque maquete seria uma conversa para mais de 2 horas, eles são fundamentais não só para pessoa com deficiência. E não é só para pessoa com deficiência visual. Nós temos pesquisas que pessoas com deficiência auditiva, que tem uma questão mais complexa para concentração, mapas táteis ou mesmo maquetes ajudam na concentração, né? Porque eles dispersam muito rápido. Ou mesmo os nossos alunos com déficit de atenção, para a gente tentar pôr menos ritalina na vida dessas crianças, né? Menos remédio e mais metodologia, mais prática pedagógica, né? Mas eu sei que essa responsabilidade é muito grande, muito pesada. E é uma responsabilidade pesada que a gente joga nas costas dos professores, né? É muito, muito pesada. Então assim, eu não sou hipócrita de dizer: ai gente, olha, vai dar tudo certo, tira a ritalina. Não é isso. Mas são reflexões que precisam ser feitas, tá? Esses materiais ajudam muito, junto com as práticas de campo, as aulas de laboratório. Aí às vezes eu fico pensando, né, na professora Mídia, numa aula de prática de ensino de 20 anos atrás, falando essas coisas, e eu penso: por que isso não é realidade ainda? Né? Por que isso ainda não acontece?
E aí, aqui eu ia mostrar a minha pesquisa para vocês, mas não vai dar tempo. Deixa pra lá. E o que eu quero mostrar é isso aqui, pra gente terminar. Que é o seguinte. As pesquisas demonstram que a necessidade humana de representar seu espaço é materializada a partir, ficou faltando, do desenvolvimento das sociedades e como cada uma delas representa o seu cotidiano. Não vemos o mundo da mesma maneira que as outras pessoas, porque temos uma história e uma cultura diferente. E é muito legal a gente perceber isso quando a gente trabalha com mapas antigos, ou com mapas de outros povos, mapas chineses, mapas gregos, mapas astecas, né? Tem umas coisas bem legais aí pra gente. Existem mapas para todos os tipos de tema, né? Com as mais variadas informações, e a forma como eles são construídos, e mais do que isso, como o público em geral os lê, é resultado do quanto esse público aprendeu sobre esse tipo de comunicação da informação. Então a forma como eu leio o mapa tem a ver com o meu aprendizado, tá? Sobre mapas. A leitura crítica e consciente dos mapas, ela é fundamental para o desenvolvimento de conceitos ligados à dinâmica do espaço. Fundamental. E aí nós voltamos para o slide inicial da nossa fala de hoje, que é: estamos trabalhando a espacialidade com os nossos alunos, né? É isso que queremos nas aulas de geografia. E com os avanços tecnológicos, gente, isso se modifica cada vez mais rápido, e eu exemplifiquei isso aqui. Nós vivemos em uma sociedade que é simbólica, visual, que é bem complexo, que precisa passar o máximo de informações no menor tempo possível, gera uma ansiedade enorme nos professores e nos estudantes. E as pessoas nem sempre acompanham essa velocidade, e é muito menos, tá, gente? O volume de informações gráficas a qual é exposta cotidianamente. E aí, para abrir agora para a gente conversar um pouquinho, fica aqui uma tarefa de casa para vocês, tá? Escolham um dia, um único dia, e marquem quantas informações visuais, principalmente gráficas, vocês são expostos em um dia, um único dia, para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, tá? Bom, tem as referências, eu vou passar. Quem quiser me encontrar, de vez em quando eu estou aqui no LEMAD, né, por conta do projeto de pesquisa que a gente tem, do grupo de pesquisa de cartografia escolar. Nós temos um blog de cartografia escolar, temos uma página no Facebook, então estamos aí, tá? Quem quiser procurar, é só procura lá na internet, cartografia escolar, blogspot, dá um Google, só. E vocês vão ter, tem bastante material, tá, pessoal? Todos os nossos colóquios de cartografia, todos os anais, as publicações estão todas lá. E quem quiser, tá aí, meu e-mail é bem facinho, né? carla@unesp.br. Agora eu queria, né, ouvir vocês um pouquinho, já agradecer, obrigada por me ouvirem, por resistirem bravamente no sábado, né? A gente não tem muito tempo, mas umas 2, 3 perguntas. Vamos lá? Aqui? Diga. Então, eu queria começar só falando, me apresentando. Eu sou o Lucas, eu não sou professor atualmente, eu trabalho com mapas de GPS, né? E o que é interessante é que, principalmente hoje em dia, com a facilidade tecnológica, existe maior possibilidade do aluno, das pessoas em geral, e especialmente dos adolescentes, das crianças, absorverem uma linguagem geográfica, cartográfica, mais tecnológica, com muito mais detalhamento e com muito mais facilidade. E o que eu trabalhando com GPS, eu entendo que um conceito muito interessante que é um pouco difícil de se trabalhar, a questão da movimentação do mapa, na medida em que você anda com ele
a rosa dos ventos, a bússola se movimenta. Que a bússola mexe. Então, eu acho que nesse sentido eu só gostaria de fazer de acrescentar esse argumento de que também é possível, por meio desse mapa mais tecnológico e tal, conseguir trabalhar com a questão da bússola e da movimentação da pessoa no mapa, como que a pessoa se movimentando no espaço, ela se vê representada no mapa digital. Sim. E com a representação do dinâmico, né? norte que é dinâmica. E que é dinâmica. É uma grande dificuldade. O que a gente percebe é que muitas vezes o aluno ele é exposto à tecnologia do GPS sem necessariamente ter trabalhado um pouco essa questão conceitual e essa prática, né? Uhum. E a gente vê essa dificuldade dos estudantes quando você trabalha simplesmente com a bússola e começa a caminhar com eles pela escola com a bússola, né? E isso é uma questão de prática mesmo, de exercício e de você não perder a ideia de que esse mapa do celular, né, do GPS, ele é um mapa compartimentado, ele é parte de um mapa maior, né? Que é exatamente aquilo, de onde eu vim e para onde eu vou. Essa é a pergunta que eu preciso fazer, né? E isso é um exercício, eu percebo isso como um exercício. Não dá só para dizer que numa aulinha eu vou conceituar e tá tudo lindo e o aluno vai se apropriar. Eu percebo que isso é uma questão de necessidade de exercitar mesmo, que eu acho que está faltando um pouco também, né, em alguns momentos. Tinha mais mãozinhas levantadas, eu me perdi. Eu sei que a discussão está mais ligada à questão da cartografia e tal, mas eu tenho uma pergunta, aproveitando, né, a sua formação, com relação assim, eu estudei no Instituto Federal de São Paulo, sou formada lá pelo IFE, e a gente, é obrigatório a gente fazer o curso de Libras, são 2 semestres, né, então durante um ano. Então vocês estão mais avançados que nós. Que aqui não é, né? Pois e aí, lá a gente tem que fazer, não tem essa questão de matéria optativa, é tudo obrigatório, né, querendo ou não, achando bom ou não. E aí não tem essa conversa muito de optativa. E lá a gente faz. E aí a minha pergunta vai no sentido de tem Libras, mas e o Braille? Isso está sendo e o resto? Isso está sendo discutido para que o professor que está se formando ele tenha acesso a essa informação, porque ele não vai receber somente o aluno surdo. Ele tem outros tipos de deficiência dentro da sala de aula dele e ele precisa lidar com isso. Mais do que ser sensibilizado, é de ter um mínimo de conhecimento. E queria saber se isso está sendo discutido. Então, é uma questão de lobby. O lobby da sociedade civil ligada à questão da Libras foi mais forte, eles se organizaram melhor e tiveram essa conquista. Não estou dizendo que competiram com os outros, não é isso, tá? Mas eu penso numa coisa muito mais ampla e que ninguém tem discutido, que na formação inicial do professor nós não deveríamos ter Libras. E desculpa o pessoal que defende lá na formação inicial ter Libras como obrigatório. Eu acredito que nós tínhamos que ter uma disciplina obrigatória que é educação especial na licenciatura. Pelo menos um semestre, no mínimo um semestre de educação especial, para que os futuros professores tivessem a informação básica e até entendessem, até porque a maior parte dos nossos estudantes com deficiência que entram na escola tem deficiência mental. Não é sensorial. Não são deficientes auditivos ou deficientes visuais. Muitos têm problemas que são considerados como educação especial, mas não necessariamente classificados como deficiência. Porque tem até isso que o professor não consegue dar conta. O que é deficiência e o que não é. Por exemplo, déficit de atenção. Déficit de atenção e hiperatividade pode ser considerado como educação especial, mas não é uma deficiência. Então, assim, e a gente não tem noção disso se não estudar, se não fizer pesquisa na área. Mesmo essa questão da deficiência visual, o que é baixa visão e o que é cego. Eu vou confessar para vocês, é muito mais fácil trabalhar com cego. Por incrível que pareça.
Porque baixa visão, você tem o aluno de baixa visão, que não tem visão periférica, só central. Você tem o aluno que só tem visão periférica e não tem central. É como se ele tivesse uma bolinha preta no meio do olho. É como se ele tivesse isso aqui no meio do olho, ele só enxerga o que está em volta. Outros, como se fosse uma treliça. Outros, tudo embaçado. Outros têm percepção de luz e cor. Outros é forma... A variedade é gigante. Aí a gente às vezes até brincava, falava, nossa, fazer mapa para cego é mais fácil, porque não tem tanta variedade. Aí você começa a trabalhar, por exemplo, você tem um estudo de qual a melhor letra no computador para baixa visão. E aí os caras fizeram um estudo enorme e eles conseguiram uma letra, pensando um pouco em desenho universal, né, que pudesse ser trabalhada por um grupo maior de pessoas com baixa visão. Mas isso não significa que vai contemplar todo mundo, né? Então, assim, são tantas variáveis, né? E se a gente for pensar nas paralisias cerebrais, que na maioria das vezes a pessoa com paralisia cerebral não tem o seu processo de cognição comprometido. Ela aprende do mesmo jeito que as outras, mas ela muitas vezes não fala, ela não se movimenta, a coordenação motora é comprometida, mas a sua capacidade de aprendizagem é a mesma. Mas eu preciso ter um material diferente para esse estudante. Né? Uma vez, uma dessas oficinas, uma professora num desabafo, ela falou para mim, cara, eu quero muito trabalhar com o aluno, mas a escola que a gente tem um aluno com paralisia cerebral, eu sei que ele quer aprender, eu vejo no olhar dele, que ele se expressa, mas ele baba muito, e eu não tenho uma cuidadora, e todo o material que eu faço estraga, porque molha, e ele fica extremamente frustrado, porque ele não consegue trabalhar com material. Gente, olha que nível a gente está entrando e chegando nessa questão da discussão da inclusão, né? Quer dizer, a escola diz, né, a política diz, o texto diz, todos esses alunos têm que ter vaga na escola. Ótimo, eles têm. Tem cuidador? Quem vai trocar a fralda? Né? Por isso que eu falei que a gente vai ter que partir também para uma discussão política. Diga, é uma canetinha ou é uma pergunta? Para falar que, no caso da Prefeitura de São Paulo, existe uma política, quando você vai ler sobre a questão da vaga das diferenças, é o seguinte, que às vezes também falta conhecimento dos professores para buscar um trabalho específico. E lá, nós temos o Centro de Formação de Acompanhamento e Inclusão, que é o CEFAI, que chega esses professores que tem uma demanda específica. E é feito acompanhamento. Feito acompanhamento, tem um professor de apoio e acompanhamento da inclusão, que é itinerante. Os alunos são atendidos em salas contraturno, que são SAIs, salas de acompanhamento e inclusão. A questão do lobby, nós temos acho que 6 EMEPs, que são escolas municipais de língua para surdo, né? E para trocar essa fralda, para cuidar fora da sala de aula, os auxiliares de vida escolar, que criaram esses dias, auxiliares de vida escolar. Mas todos esses profissionais não substituem o professor. Exatamente. Eles dão suporte para o professor. O centro, tem uma demanda lá de precisa os professores terem noção de Libras, aí coordenador, junto com a direção, um projeto, traz o pessoal para formar. Aí tem um acompanhamento mensal do PAI, aí esses alunos têm uma certa deficiência, ou é questão global de desenvolvimento, se cria uma sala de ensaio naquela escola, ou na escola da Redondeza, onde caminham esses alunos, e esse ABE, que é um profissional recente na prefeitura, ele está para esses cuidados de dar banho, trocar. O problema é que esses profissionais, eles não estão na educação infantil na primeira fase lá, que é do SEI. Eles eram há 3 anos, era a discussão. Porque eles só atendem do infantil até o médio. Isso. Mas tem toda uma estrutura que às vezes os profissionais não têm acesso por falta de conhecimento. Mas eu acho importante, e eu vou pegar uma coisa na sua fala que é fundamental. Existe, está lá, mas é recente, né? Então, a gente precisa continuar pressionando e apertando para que esse profissional não seja itinerante, para que ele seja fixo, né?
para que outras discussões sejam feitas, né? Para que, por exemplo, você tenha uma formação mais geral, sem esperar a demanda, né? Eu sei que isso é ideal, pode ser utópico, mas eu acho que a gente já conquistou tanta coisa. Eu acho que a sua fala é muito importante, porque mostra uma política que mudou o paradigma. Vocês percebam a diferença da fala dele, da fala de um professor de um curso que eu dei há 10 anos atrás, onde ele dizia, não tem nada. A ideia não é você colocar todas as pessoas com deficiência no espaço. A ideia, sim, aqui está posta, mas o que as pessoas... tem que tirar, na verdade, tem que esvaziar as salas. Você tem 30 e poucos alunos, a questão não é tirar esses com deficiência e colocar numa sala específica. É ele ficar onde ele está e aquela sala que tem 38, passar na verdade, 20. no contexto geral, passar até menos, porque o nosso problema é estrutura. O que seria bom com ou sem aluno com deficiência, né, gente? Vamos pegar as salas do Estado com 55, né? Não tem lógica você, o professor trabalhar com todas aquelas necessidades, né? Com aquelas diferenças, tem mais o aluno, o aluno com deficiência, ele é uma pessoa... Ele é mais um na diversidade, eu costumo dizer sempre isso. Eu uso duas frases, uma que é de um poeta que diz que de perto ninguém é normal. Até porque... Então o que é ser normal, né? Até porque as diferenças, elas são sociais. Exatamente, e o Vygotsky coloca isso, né? Se você resgatar o Vygotsky, ele vai dizer que o que torna uma pessoa com mais ou menos deficiência é a sociedade. Então, quando você pega uma pessoa cega, vamos dizer, com deficiência visual, há 50 ou 100 anos atrás, ou mesmo há 20 anos atrás e hoje, né, você tem condições completamente diferentes porque a sociedade mudou. Então, acho que são duas coisas que a gente precisa pensar e como a geografia pode colaborar com isso. Eu acho que a primeira é essa, de perto ninguém é normal. Então, o que é ser normal, né? E a segunda é o direito à educação, respeitando a diferença. É isso, né? Agora, esse respeitando a diferença é também respeitando a história desse professor, porque esse professor é fundamental no processo, né? Não dá para tirar o professor desse processo. É por isso que eu defendo a criação de uma disciplina de educação especial dentro dos cursos de licenciatura, né? E essa sim obrigatória, porque eu tenho certeza que um estudante que faz uma disciplina dessa, não vai ser 100%, mas parte dele, agora eu vou fazer Libras, agora eu vou fazer um curso de Braille, agora eu vou fazer oficina lá da Carla de cartografia tática. Porque você começa a ampliar o horizonte, é aquilo que você falou, é falta de conhecimento. O professor precisa saber que na prefeitura tem um centro, tem um local de atendimento, que ele pode buscar, que ele pode ir atrás. Né? Então, isso é muito importante, né? Então, a gente multiplicar isso. E até a pessoa que passar no concurso e tiver e essa formação pode se predispor a trabalhar. Você pode? Com certeza. Pode ser o pai, pode porque chegar, eu sou terceiro para geografia, mas eu tenho uma pós lá no NIF. E eu gosto de trabalhar. Gente, eu preciso ir, mas eu agradeço muito, porque eu tenho aula agora, eu vou fazer aula. Agradeço muito a presença de vocês, a paciência. Espero de verdade ter gerado algum movimento, acho que essa era a ideia. Agradeço a AGB novamente pelo convite. E boa sorte, sucesso. E podem me chamar, hein, lá nas escolas. Quero ver todos vocês aí nas escolas. Obrigada, gente. Obrigada.